Boa tarde, pessoal. Vamos começar a aula. Na aula passada nós vimos o módulo 3. Vimos um exemplo de uso da soma de convolução, resposta impulsiva, né, através da aplicação de reverberação artificial. E deixamos uns exercícios aí para vocês fazerem. Vimos também sistemas inversos, né? E casamento dos parâmetros do sistema direto, sistema inverso. Vocês chegaram a testar os códigos fazendo os erros de 1% ou 2%. Chegaram a fazer o exercício do módulo 2 sobre condição sobre qual o cosseno de ômega tem que satisfazer para ser periódico. Você tem cosseno de ômega k e tem valores de ômega para k inteiro em que o cosseno de ômega k é um sinal periódico. Bem, vamos começar então o módulo 4, que é a aplicação de espaço de estados, tá? Na verdade não tem aplicação envolvida, é só para a gente treinar um pouco. Vou passar rápido por essa parte inicial, porque a gente já definiu o operador de deslocamento, tanto para frente como para trás, né? O S elevado a uma potência, se for negativo, isso é um deslocamento de Ni de K para Ni de K menos o expoente aqui, tá? Se for positivo, é um deslocamento para a direita ou para a esquerda, dependendo aí do expoente. Tá? A gente já definiu esse operador, e quando o S é elevado a menos 1, a gente viu que isso aqui carrega uma noção de memória. No caso simples, se eu tiver uma linha de atrasos aqui com 3 atrasadores, né? Se eu tiver uma sequência aqui Ni de K mais 3, não interessa se isso aqui é saída ou entrada, tá? Uma sequência qualquer. Passar por 3 linhas de atraso, você chega aqui no Ni de K. Então a gente consegue construir, usando aquela estrutura de equação de diferença do professor Paulo César, que usa aqui o Ni de K mais alguma coisa, né, que é um tanto esquisito do ponto de vista prático, a gente consegue construir um diagrama de blocos para aquele tipo de estrutura. Um sistema, por exemplo, de ordem 3, Ni de K mais 3 vai ser igual a menos A2 Ni de K mais 2, menos A1 Ni de K mais 1, mais menos A0 Ni de K, mais W de K. Passei aqueles termos aqui que não são Ni de K mais 3 para a direita, tá ok? Como consequência, o meu tempo presente tem que ser o Ni de K mais a ordem. Não tem como eu evitar isso. E, no mais, a entrada fica defasada da saída. A saída é dada em K mais 3, mas a entrada está em K, que também é um problema. Mas a gente pode implementar, usando o diagrama de blocos, esse tipo de estrutura. Está aqui o Ni de K mais 3, então a saída tem que ser aqui, não pode ser o Ni de K, tá? Porque senão eu teria que ter uma memória que é para o futuro, não é memória. Então o Ni de K mais 3 está aqui, tempo presente é K mais 3, passo para um sistema atrasador, está aqui o Ni de K mais 2, Ni de K mais 1. Eu vou fazer essa combinação linear desses caras aqui, né? Via menos A2, menos A1 e menos A0, e somar com W para formar a equação. Então, o diagrama de blocos que a gente viu. Se você quiser pensar em termos de solução, né, eu quero a solução Ni de K para um determinado K maior ou igual a um determinado valor, você vai ter que considerar, né, que as condições iniciais fazem parte da solução, e de fato fazem, né? Mas tem essa inconveniência de você ter entrada e saída dadas em instantes diferentes de tempo. Você pode considerar que tem uma linha de 3 atrasos aqui, que tem um W de K mais 3, que foi atrasado 3 vezes e está aparecendo atrasado ali em relação ao que eu quero fazer. A conversão de uma estrutura dessa para espaço de estados, a gente viu como é que é fácil, né? Olha onde estão os atrasadores, verifica se não tem redundância de atrasadores, tá? E atribui os estados às saídas dos atrasadores. Você tem que definir quem é quem aqui. A escolha é sua. Eu posso definir x1 aqui, ou x3, elemento do vetor de estado. 3 memórias, né? Então, um sistema de ordem 3. A ordem do sistema está associada ao número de memórias necessário para você construir o sistema. Então, você define aqui e atribui os estados ao seu bel prazer nas saídas dos atrasadores. Tem que ser assim? Não. Sou do contra, quero atribuir o estado aqui. Posso? Pode. Não tem problema nenhum. É só uma sugestão para você facilitar a sua vida. Mas nada impede de você escolher o estado aqui. Menos A1 de Ni de K mais 1, por exemplo. Não tem problema nenhum. Mas uma vez que você fez uma atribuição aos estados, você vai seguir o diagrama. Se você sabe que aqui é o x de 3 em K, antes do atrasador, o x de 3 em K mais 1, e a gente precisa escrever a equação para cada elemento do vetor de estados em K mais 1, em função dos elementos em K, né? Do próprio estado e da entrada. Então é só seguir o diagrama, né? Quem que é o x de 3K mais 1? Em K mais 1 vai ser A3, que é igual a 1, é tudo que sai desse somador. Então vai ser menos A2 próprio x3 em K, menos A1 x2 em K, menos A0 x1 em K, mais o W de K.
Então você escreve aí já a equação para x3 de k mais 1, né? Se aqui é x2 de k, antes do atrasador, esse cara aqui é o x2 de k mais 1, que é igual a x3, então já está escrita a equação. Mesma coisa para x1 de k mais 1. Se aqui é x1 de k, antes do atrasador, x1 de k mais 1, que é igual a x2. Os estados estão acoplados, né? O que acontece com um é seguido pelo outro, no próximo instante de tempo. Nota que aqui eu estou usando a entrada como W e a saída como Ni. Se você rebatizar aquilo de U e Y, mesma coisa, não tem problema nenhum. Só uma questão de escolha de nomenclatura e escolha de variáveis. Tá? Escreve as equações de estado, representa isso na forma matricial. Nota só, para aquela escolha de estados, eu fiz questão de escolher os mesmos estados que o professor Paulo César escolheu no material dele. Lembra? Escolhe aqui o Ni de K como x1, né, o Ni de K mais 1 como x2, aí você encontra exatamente, e considerando aqui essa ordem dos elementos no vetor de estado, você encontra exatamente a matriz companheira lá da equação, como o professor Paulo César encontrou. No material introdutório que eu apresentei, essa linha de coeficientes aqui está aqui na primeira linha, porque eu fiz outra escolha. Monta aqui a equação de estados, de atualização de estados na forma vetorial, mesma coisa para a saída, né? Como é que eu computo a saída? Ni, chama isso aqui de y de k, vai ser dada por x3 de k mais 1. Você já obteve em função dos estados. Nota só, na implementação computacional, né, a gente vai fazer exatamente isso aqui. Eu posso escrever, né, a saída y de k como um cx mais du. Mas se ele é o próprio estado no instante atualizado em k mais 1, não preciso fazer essa conta. Eu vou lá no estado que eu acabei de atualizar e puxo o terceiro elemento do vetor de estados. Não vou fazer a multiplicação vetor matriz à toa. Tá? Nesse caso aqui, a saída já é o próprio x3. Já é o próprio elemento do vetor de estado no instante k mais 1. Mas eu posso fazer o cálculo aqui formal, já que x3 pode ser escrito em termos de x3, x2 e x1 em k. Eu encontro aqui formalmente a matriz C, que se reduz a um vetor linha, né, com esses elementos, e a entrada 1. Isso aqui vem da própria definição do x3, né, que depende aqui, né, da entrada. É o único elemento do vetor de estados que depende da entrada. Ok, então isso aqui a gente já viu lá naquela introdução teórica, só revisão rápida. Agora, vendo aqui a estrutura dada no material do professor Paulo César, só para ficar claro que não tem novidade nenhuma, é a mesma coisa. Então o exercício é o seguinte, simples. É numérico, né? Você tem uma equação de terceira ordem, com coeficientes numericamente dados aqui, né? A2 igual a menos 3,4, A1 3,25 e A0 menos 0,9. Implementar computacionalmente esse sistema através da representação em espaço de estados. Forma direta canônica 2 foi o que a gente acabou de fazer. Eu quero obter a saída do sistema e a evolução dos estados para a condição inicial, ou estado inicial, x em 0 aqui, o vetor, negrito aqui é vetor, dado por esses elementos, 9, menos 3 e 5, e computar a saída, né, por os primeiros 31 elementos aí. Okay? Você tem duas equações para implementar, a de atualização do estado e computação da saída, mais nada. O segundo exercício é igual ao primeiro, só mudando aqui os parâmetros. Mudei os parâmetros da equação, mesma coisa, mudei também aqui a faixa de valores de saída que eu quero computar. Então você começa definindo aqui a base de tempo, de 0 a 30 pontos, como eu queria. Defino uma matriz X grande aqui só para acumular ao longo do tempo o que acontece com os estados. Eu quero plotar a evolução dos estados ao longo do tempo. Defino o estado inicial. O sistema é homogêneo, né? Porque eu só quero saber quem é a saída Y com o estado inicial dado e entrada nula. Mas, por uma questão de completude, eu estou colocando uma entrada nula aqui. Se a gente quiser colocar uma entrada depois aqui para verificar o que acontece, já está com o código pronto. Defino aqui a entrada de LK elementos. LK é o tamanho aqui desse vetorzinho K. Tá? Saída eu pré-defino aqui como vetor nulo também. Defino aqui os elementos da equação de diferença, os coeficientes da equação de diferença. E monta as matrizes. A matriz A começa aqui, fiz dessa forma. Começa com a matriz nula 3×3, depois a terceira linha eu monto como os elementos negativados aqui da equação de diferença. Essa matriz tem estrutura, é a matriz companheira, né? Então você já tem a estrutura pronta aí. A matriz B a gente vai encontrar lá que é 0, 0, 1. E eu não vou me preocupar com a matriz C, né? O vetor linha C, porque eu já vou fazer exatamente o que eu falei. Né? Isso aqui eu vou registrar KK os estados, partindo de M igual a K mais 1, tá? Porque o MATLAB não trabalha com índice começando em 0, começa em 1, então isso aqui é de 1 até 31, e vou fazer a conta. Atualizo o estado,
a partir do estado inicial, ax mais bu, eu estou chamando de w, e a saída y, eu não vou fazer o cx mais du, eu já sei que é o estado 3, que eu acabei de atualizar. Nota que eu posso fazer isso porque eu primeiro atualizei o estado para depois computar a saída. Como isso aqui é faz um e volta para outro, faz um e volta para outro, você pode mudar a ordem, pode primeiro computar a saída e depois atualizar o estado. Então, isso aqui é só para poupar conta. O estado x é um vetor de 3 elementos e x grande, cada coluna de x grande vai ser um vetor de 3 elementos. Tá? Estou armazenando coluna a coluna aqui. Você vê, eu defino aqui a coluna, né? Para a coluna mzinho, eu guardo 3 elementos aqui. M é M. Estou armazenando em x coluna a coluna o que acontece com os estados ao longo do tempo. E esse cara aqui é um vetorzinho de 3 elementos, tá? Note que a entrada é escalar. Logo, o B aqui tem que ser um vetor coluna para ficar compatível. O resto é para plotar os resultados, tanto da evolução dos estados quanto da saída. A gente percebe esse resultado, né? Graficamente, os estados estão crescendo aqui indefinidamente. Se a gente continuar rodando, esse negócio vai explodir lá a representação numérica do MATLAB. E a gente verifica que os estados estão acoplados, né? O que acontece com um estado é acompanhado pelo outro, né? Se a gente olhar aqui um determinado estado, aqui nesse ponto, né? Esse é o estado 3, né? O estado 2 é o estado 3 no próximo passo. O estado 1 é o estado 2 no próximo passo. Você vê que eles estão absolutamente acoplados. O que acontece com um, acontece com o outro. E por que essas curvas dos estados estão crescendo indefinidamente? Eles estão crescendo indefinidamente porque se a gente computar as raízes do polinômio característico dessa homogênea aqui, a gente vai descobrir que vai ter uma raiz com módulo maior do que 1. Logo, você tem autovalores da matriz A, que são as raízes do polinômio característico, né? E um deles tem módulo maior do que 1. São 3 autovalores distintos, né? Então você poderia decompor esse sistema, a gente vai ver no módulo 5, em 3 sistemas de primeira ordem, separados, em paralelo. Quer dizer, um deles tem um módulo que vai ser lambda elevado a k e lambda tem um módulo maior do que 1. Esse negócio cresce para sempre, não interessa qual deles seja. Mas se um cresce para sempre e os outros dois estão acoplados a esse 1, todos crescem para sempre. Basicamente é essa a ideia, tá? Então, como o x, né, não vai para zero, o estado como um todo, né, não vai para o vetor nulo quando o k tende a infinito, o sistema é dito assintoticamente instável. É um outro conceito de estabilidade que não é o conceito de estabilidade BIBO. Isso vai ser formalizado depois pelo professor Paulo César. Mas do ponto de vista conceitual, a estabilidade assintótica é garantida se para qualquer estado não nulo que você considerar no sistema homogêneo, considerar o sistema homogêneo, parte de um estado não nulo, qualquer estado não nulo, e deixa esse negócio rodar para cá tendendo a infinito, o estado tende a zero. Então, se o sistema for assintoticamente estável, ou seja, caso homogêneo, qualquer estado não nulo, todo, qualquer eu quero dizer todos, você tem que verificar todos eles. Se deixar rodar o sistema e para cá tendendo a infinito o estado tende ao estado nulo, o sistema é assintoticamente estável. Se o sistema for assintoticamente estável, eu garanto que o sistema é BIBO estável também. Agora o contrário não vale. Se o sistema for assintoticamente instável, nada posso dizer sobre a estabilidade BIBO. Ele pode ser BIBO estável, apesar de ser assintoticamente instável. Mas qual é a vantagem de você olhar a estabilidade assintótica? É um critério mais forte de estabilidade, que você está verificando, né, se as variáveis internas do sistema estão crescendo em módulo indefinidamente. Pode ser que esteja tudo muito bem comportado na entrada e na saída e o sistema internamente está com variáveis crescentes. É isso que você não quer. Então isso vai ser formalizado mais à frente na parte teórica do curso. É o critério de estabilidade assintótica. E como não poderia ser diferente, a saída acompanha o estado 3. Então se o estado 3 cresce indefinidamente, a saída cresce junto. O próprio estado 3. A gente vê que isso é coerente com o resultado teórico, que o sistema tem 3 autovalores distintos, ou 3 raízes distintas do polinômio característico. Eu posso escrever a saída ni de k como uma combinação linear dos modos naturais. C1 lambda 1 elevado a k, mais C2 lambda 2 elevado a k, mais C3 lambda 3 elevado a k. Um desses lambdas aqui é uma raiz com magnitude maior do que 1. Então, por mais que as outras decresçam, aqui tem um módulo maior do que 1, vai dominar a saída aqui para cá de valor alto. O exercício 2 é a mesma coisa do exercício 1, só mudei os parâmetros aqui. E para esses novos valores de coeficientes da equação de diferença, as raízes do polinômio característico são todas de módulo menor do que 1. É o mesmo sistema, a mesma ideia, a mesma implementação. Aí você percebe agora, né, que quando k tende para infinito,
o estado, no caso homogêneo, a gente não tem entrada nenhuma, ele começa aqui de valores que não são nulos e ele tende para zero. Então o sistema é assintoticamente estável. Quer dizer, existe o conceito da estabilidade assintótica e um critério para você verificar se o sistema é assintoticamente estável ou não. O critério é muito simples, é só verificar se todos os autovalores têm módulo menor do que 1, estritamente menor do que 1. Ou seja, o raio espectral da matriz A tem que ser menor do que 1, estritamente. Isso pode ser generalizado também para sistemas que não são homogêneos, tem uma entrada fixa. Isso vai ser visto depois no curso com mais detalhes. E a gente vê aqui pela curva, né? Aqui é muito claro, né? Eu sou você amanhã, 3 estados um seguindo o outro aqui, os estados estão acoplados. Tudo que acontece com um acontece com o outro. Aqui, né? Vale vocês observarem que o perfil de comportamento da saída no início aqui vai ter influência dos 3 modos, né? Mas 2 dos modos têm magnitude pequena, né? Então você, para cá, relativamente pequeno aqui, você tem esses caras quase valendo zero, né? E o modo que tem magnitude maior, né, vai dominar a saída aqui, o perfil de saída. Pode, por exemplo, plotar comparativamente qual é o cara aqui que tem maior magnitude, comparar com esse perfil, que você vai ver que daqui um certo valor de cá para frente passa basicamente a depender apenas de um alto valor, que é o alto valor que tem magnitude mais próxima de 1. Questão avançada para vocês fazerem, para fazerem o mais rapidamente possível, tá? É a seguinte, novamente, mesma equação de terceira ordem, mesmos coeficientes aqui do primeiro caso, tá? Mas ao invés de trabalhar com o caso homogêneo, eu vou colocar um forçante aqui que é W de K mais 3 menos 2W de K mais 2. E não é a entrada apenas de um forçante, é uma combinação aqui da entrada com uma versão atrasada da entrada e ponderado por menos 2. Então eu quero que vocês escrevam essa equação de diferença em termos de operadores do operador S-1. Tá? Você vai encontrar um operador polinomial L aqui que vai modificar Ni, e um outro operador polinomial T, em função de S-1, que vai modificar o W. E eu quero que vocês façam um diagrama de blocos da forma direta para esse sistema com apenas 3 atrasadores. Nota só, eu já precisava de 3 para fazer só a parte homogênea. Eu preciso atrasar mais um aqui para a entrada, vocês vão dar um jeito de fazer isso com apenas 3 atrasadores. E depois disso vocês vão para o diagrama de blocos que vocês bolarem, vocês vão computar uma representação de estados e implementar computacionalmente a representação de estados que vocês obtiveram no item anterior. E rodar a simulação para o mesmo estado inicial que a gente viu antes. Essa é a questão avançada desse módulo. Ficou claro o que tem que ser feito? Esse item 1 aqui facilita bastante, né, do ponto de vista algébrico, para você obter o diagrama de blocos. Tentar fazer isso sem usar esses operadores aqui em função do atrasador, realmente vocês vão se perder. E é para fazer simulações e criticar os resultados, não é para ficar, estão aqui os resultados. Se surpreender com os resultados e tentar entender o que está acontecendo. No módulo 5, a gente continua tratando de representação em espaços de estados. Vai ver um conceito chamado de expansão em frações parciais, que nos permite sair de uma estrutura direta, uma forma direta, para uma estrutura paralela, se for paralelizável. Nem toda estrutura é paralelizável, ou nem toda matriz A é diagonalizável. Quando for, a gente consegue paralelizar a estrutura. E ao invés de usar a álgebra linear, a gente pode fazer isso através de um método chamado método da expansão em frações parciais e obter a forma paralela e ver os exercícios aqui. E vai ter um exercício avançado similar ao anterior, que eu acabei de apresentar aqui. Vocês vão comparar os dois. A gente viu as conexões entre a ED, né, a representação de espaços de estados, né? E a gente pode escrever uma determinada equação, aqui novamente terceira ordem, no caso não homogêneo, tem uma entrada W de K presente, através do operador S-1. Então, usando lá a formulação do professor Paulo César com Ni de K mais alguma coisa, né? E o operador S sendo um deslocamento para a direita ou para a esquerda, dependendo do expoente de S, né? Eu quero escrever uma equação que seja um operador que altera Ni de K para ser igual a W de K. Um operador que modifica W de K. Eu posso considerar novamente aquela estrutura que eu tenho a saída em Ni de K mais 3, tá? Para ficar igualzinha àquela que a gente viu na forma direta do nosso diagrama do módulo anterior. Então, se a saída é dada em K mais 3, é o operador identitário. Estou representando aqui por 1, mais A2, que multiplica o deslocamento de uma unidade
para trás, em termos de S menos 1, né? Mais A1, deslocamento em relação a K mais 3 de 2 unidades, mais o A0 de 3 unidades em relação a K mais 3, sobre Ni de K mais 3. Note, eu estou abusando da notação, isso aqui não é um produto, isso aqui é um simbolismo, deveria ter chaves aqui, mas para não pesar a notação, eu estou deixando isso como se fosse um produto. Mas não é. Tá? Isso aqui é uma operação simbólica aplicada a Ni de K mais 3. Se a gente entender S como uma variável nos complexos, isso aqui é um polinômio. Um operador polinomial aplicado a Ni de K mais 3. Exatamente o polinômio característico da equação homogênea, se você substituir S por lambda. Então eu posso escrever Ni de K mais 3, simbolicamente, novamente, como L menos 1. Isso aqui não quer dizer que é um operador inverso, só quer dizer que esse K não está sendo aplicado a W, está sendo aplicado a Ni. Só que eu passei para o lado de lá. Mas eu posso escrever isso como o operador identidade aplicado a W, dividido aqui, novamente, tudo simbólico, por um operador polinomial. Lembrar que isso aqui quer dizer que esse negócio está sendo aplicado a Ni. Mas eu posso escrever simbolicamente esse operador 1 sobre esse polinômio como um operador T caligráfico aplicado a W. De fato, não é aplicado a W, a gente sabe só que é o 1 aplicado a W, o outro é aplicado a Ni. Por que dessa ginástica? Né? Porque a gente não está trabalhando aqui no domínio transformado. Na hora que a gente trabalha com o domínio transformado, todo esse desconforto é sanado, né? Porque a gente passa a trabalhar com o Ni e o W também no domínio transformado. Isso passa a ser realmente um produto algébrico, tá, ok? Muito bem. Esse cara aqui, L, é o polinômio característico da homogênea, tá? E a gente pode calcular as raízes desse polinômio, encontrar aqui lambda 1, lambda 2, lambda 3, e eu vou supor, para o nosso caso aqui, que a gente encontra, né, 3 raízes distintas. Logo, a gente pode paralelizar o sistema ou pode diagonalizar a matriz A. É importante isso. O fato das raízes serem distintas. O que eu tenho e o que eu quero? Eu tenho isso aqui, eu posso implementar esse sistema na forma direta, que a gente já viu que os estados estão acoplados, mas eu não quero. Eu quero representar esse mesmo sistema como uma soma de 3 sistemas de primeira ordem ligados em paralelo. Então eu tenho esse sistema, e aqui eu já escrevi o denominador, que é aquele polinômio característico, na forma fatorada, o produto aqui de suboperadores de primeira ordem. Isso aqui seria lambda menos lambda 1, que multiplica lambda menos lambda 2, se eu estivesse pensando no polinômio característico. Estou escrevendo isso aqui em termos da variável S, tá? Então isso aqui é um operador de primeira ordem, multiplicado por um outro operador de primeira ordem, multiplicado por outro operador de primeira ordem. Se eu estou multiplicando operadores de primeira ordem, eu estou fazendo uma ligação em série, do ponto de vista de diagrama de bloco, de 3 sistemas de primeira ordem. Tá? Eu quero sair desse tipo de sistema para um sistema em que eu tenha a soma de 3 sistemas de primeira ordem. Logo em paralelo. Eu tenho isso e quero isso, quero a fórmula 2 aqui. Eu sei que eu consigo fazer isso, porque lambda 1 é diferente de lambda 2, que é diferente de lambda 3. Eu preciso encontrar os valores de A1, A2 e A3. E é possível encontrar esses valores fazendo uma conta simples, né? Esse operador todo aqui, 1 dividido por esse cara, eu chamei de T, né? Para encontrar o valor de A, aqui, A1, A2 ou A3, que eu estou chamando de AJ, basta fazer o operador T. Eu posso pensar que isso aqui é um T de S, né? Porque esse operador depende de S, tá? É um T de S que multiplica o termo aqui do numerador que eu quero encontrar, esse denominador aqui, e avalia esse negócio em S igual a lambda J, que é a raiz aqui do polinômio característico desse operador de primeira ordem. Isso parece obscuro, mas não é. Isso é álgebra simples, né? Então você tem um operador T, eu vou deixar sem S, tá? Para ficar mais fácil. E a gente tem um determinado numerador N e um denominador D, tá ok? A razão de 2 polinômios. A gente vai tratar algebricamente aqui. Eu estou escrevendo D como um produto de P1 e P2. Tá? 2 termos de primeira ordem. Tá? No mais, eu quero escrever isso aqui como um A1 P1 mais um A2 P2. Eu sei que eu posso fazer isso aqui no caso das raízes serem distintas. Tá? Isso aqui é igual a quê? Isso é igual a P1 P2 P2A1, não é isso? Mais quem? P1 A2. Certo? Se P1 e P2 forem diferentes de 0,
eu posso igualar os numeradores desses dois caras aqui. Então, n, né, vai ser igual a quê? P2 A1 mais P1 A2. Como é que eu faço, né, para encontrar o A1? Para encontrar o A1, eu faço P1 igual a 0. Tá? Apesar disso violar aqui a condição que eu acabei de estabelecer, que esse produto aqui não pode ser nulo, né, eu forço a barra e faço isso. P1 igual a 0. E encontro que A1 é igual a N dividido por P2. Ok? Se P2 igual a 0. Tá? Se P2 for igual a... se P1 for igual a 0, se eu fizer P1 igual a 0, né, o que está acontecendo aqui? Eu consigo encontrar A1, né, como N sobre P2. Tá? Isso aqui eu posso escrever como o quê? Se eu comparar isso aqui com isso aqui. E que vai resolver o problema de fazer P1 igual a 0. Tá? Se eu fizer P1 igual a 0 nesse caso aqui, eu violo o critério que eu acabei de estabelecer, que esse denominador não pode ser nulo. Mas o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar em cima por P1, isso aqui é P1N dividido por P1, P2, né? Certo? Isso aqui, se eu não fizer o cancelamento, eu não vou fazer o cancelamento, isso aqui nada mais é do que o quê? P1 multiplicado por T, não é isso? E P1, para fazer P1 igual a 0, eu posso pensar em termos polinomiais como avaliar o operador de primeira ordem em cima da raiz, quer dizer, na raiz, que é fazer esse cara aqui, né, T, que multiplica o P1, né, e avaliar, como é que eu faço P1 igual a 0? Avalie esse cara aqui para S igual a lambda J. Claro qual é a lógica desse negócio? Então basta fazer isso. Se eu quero encontrar o A1, né, eu faço o operador original, multiplico pelo termo aqui do denominador e avalio esse cara aqui, de modo que esse cara seja nulo. Mas como eu estou multiplicando aqui, né, pelo operador polinomial, eu encontro um valor. Esse cara aqui é um valor. Tá? Só funciona para o caso em que essas raízes lambda 1, lambda 2 e lambda 3 são distintas. Se não forem, não é essa forma. É outra forma que a gente vai ver. Mas uma vez que eu consiga encontrar os valores de AJ, eu passo a ter a possibilidade de implementar o mesmo sistema com uma soma, ou seja, ligação em paralelo de 3 sistemas de primeira ordem. Logo eu consegui diagonalizar o sistema, ou paralelizar o sistema. É o mesmo sistema com uma outra implementação. Antes da gente passar para isso, vamos generalizar aquele resultado para o caso de raízes repetidas do polinômio característico. Eu postei já isso aqui no site em algum canto. Tem um complemento aqui. Caso geral, né, você tem uma equação não de terceira ordem, mas de ordem n, no caso homogêneo aqui, ou m, no caso em que, da parte não homogênea. E eu vou forçar o caso em que o m é menor do que n. Se você tiver uma situação em que o m é maior do que o n, vai fazer uma divisão polinomial até chegar numa razão própria, tá, ok? Não tem problema. Mas suponha que você tenha uma equação de ordem maior entre n e m, né? Escreve isso em termos do operador atrasador, vai encontrar aqui um polinômio que eu vou chamar de A de S, para lembrar que isso aqui tem a ver com os coeficientes Azinho. Do lado direito você vai encontrar um outro polinômio, que é o operador que é aplicado a W, você vai chamar de B de S, para lembrar que isso está associado aqui aos parâmetros Bzinho do sistema. E vai escrever a saída, não aqui em K mais 3, mas em K mais N, mas em K mesmo, como a razão entre B de S e A de S aplicada a W. Lembrar, aparece no denominador, isso é aplicado a Ni. Tá? Isso é uma questão de simbolismo. E essa razão, que no caso nosso aqui, por essa especificação aqui, é uma razão própria, eu estou batizando de T de S. Então, eu vou escrever o denominador de T de S na forma fatorada em termos do produto, né, de polinômios de primeira ordem, das raízes de T de S. Muito bem, se as raízes forem todas distintas, é o que a gente acabou de ver. Eu consigo escrever T de S como um somatório de n parcelas, A1 até a n, dividido aqui pelos termos de primeira ordem, pelos operadores de primeira ordem. E vou encontrar os valores AJ pela fórmula que a gente viu. O AI, no caso aqui,
1 menos lambda I associada ao denominador, né, de primeira ordem, TS avaliando S igual a lambda I. E se eu tiver raiz com multiplicidade Mzinho? Raízes repetidas. Suponha que a raiz lambda L tenha multiplicidade Mzinho, né, na expressão aqui, tá? Vai aparecer uma raiz lambda L aqui elevado a Mzinho, tá? O operador se repete M vezes. É aplicado sucessivamente M vezes. Isso vai suscitar, associada a lambda L, Mzinho parcelas na decomposição de T. Então eu vou ter a L, para lembrar que isso aqui é associado à raiz lambda L, tá? A L dividido por lambda L elevado a M, isso tudo, né? Esse operador elevado a M. A L2, o operador elevado a M-1, até chegar ao operador original. Muito bem, para computar o primeiro A aqui, né, eu procedo da forma anterior. Né? Vai ser esse cara aqui, denominador do termo, vezes o TS, avaliando aqui S igual a lambda L, que zera esse cara aqui. Vou rebatizar todo esse cara aqui, todo esse termo, de uma função f, né, de S elevado a menos 1. Isso aqui vai dar um polinômio, tá? E rebatizo esse cara de f de S menos 1. Regra de bolo aqui, tá? Muito bem. Depois, como é que eu computo A L2? Né? Eu vou fazer, ou em caso geral, né, o ALMzinho. Né? Vai ser 1, né, sobre M menos 1 fatorial, menos lambda L elevado a M menos 1, né, da derivada de ordem M menos 1 em relação a S, de f de S, não de f de S menos 1, mas de f de S, em S avaliado aqui em lambda L elevado a menos 1. Da onde que saiu isso? Lá do teorema de resíduos de Cauchy. Cálculo na variável complexa. Tem que ver isso lá em cálculo de variável complexa. Curioso disso, né? Tem toda uma cara de Taylor isso, né? 1 sobre M fatorial, derivada de ordem M em relação a uma função, né? Isso não é à toa, isso aparece mais à frente em outras formas de você obter estruturas, por exemplo, forma de Jordan, em que você vai representar esse cara aqui, que não é diagonalizável, né? Porque ele é um operador igual, repetido M vezes. Então você só pode ligá-lo em série. Se eu ligar em paralelo, se reduz, ao invés de um sistema de ordem Mzinho para um sistema de ordem 1. Você aparece o mesmo tipo de estrutura quando você vê outras representações para esse tipo de sistema. Tá? Mas você tem uma forma geral de obter um sistema. Isso aqui não quer dizer que se você tiver raiz repetida, você consegue paralelizar o sistema, não. Tá? Por exemplo, se você tiver esse sistema aqui, com 3 raízes repetidas, por exemplo, na parte homogênea aqui, a entrada é simplesmente o operador identidade, W, e se você for tentar fazer essa expansão, você vai encontrar que o AL1 é uma constante e todos os outros são iguais a zero. Que você só consegue ligar esse cara aqui como a ligação em série de 3 sistemas de primeira ordem iguais. Não tem como fazer outra configuração além disso. Se você, por acaso, tiver do lado direito da equação alguma outra combinação com memórias, essa configuração pode mudar. Você pode fazer ligação série paralela. Se você tentar fazer isso para o áudio linear, vai ter que fazer o que foi mostrado no curso. Né? Vai ter que encontrar uma base, né, e fazer uma mudança de base no vetor original de estados para tentar encontrar uma representação, uma outra base em que esses caras estão todos ortogonais, diagonalizados. Tá, ok? Se você conseguir fazer isso. Muito bem, então voltando agora ao caso do módulo 5, né, que é o caso simples, né, todas as raízes são distintas, então eu consigo paralelizar o sistema. A gente consegue escrever essa soma aqui como o paralelo de 3 sistemas de primeira ordem. E quem é esse sistema aqui? Esse sistema é NID K mais 3, não é isso? Vamos desenhar aqui NID K mais 3. Não é isso? Ele aparece uma vez aqui, identidade aplicada a ele, menos uma vez lambda 1, atrasado uma vez. Né? Então eu preciso produzir aqui um atraso, S elevado a menos 1, multiplicar esse cara aqui por lambda 1, né? E somar com a entrada. Uma entrada qualquer que eu posso chamar de W. Nota, né? Coloquei lambda
1 aqui ao invés de menos lambda 1, porque eu vou ter que passar o tempo lá de lá. Eu isolo aqui o nid k mais 3 em função do nid k mais 2. Nid k mais 3 vai sair em função de lambda 1, nid k mais 2, né? Mas a entrada está faltando multiplicar isso aí por A1, né? A1 eu posso colocar aqui, se eu quiser, um operador linear, ou eu posso colocar 1 aqui e colocar o A1 aqui. Critério do freguês. Qualquer mudança que eu fizer aqui, seja da mudança desse escalador daqui para cá, esses dois caras eu posso trocar de ordem também. Atrasar e escalar é a mesma coisa que escalar e atrasar. Qualquer mudança que eu fizer aqui altera as equações de estado, mas funcionalmente não muda nada. Então, esse cara aqui pode ser implementado por esse bloco. Se eu replicar esse mesmo bloco aqui, alterando lambda 1 por lambda 2, né, e fizer o mesmo bloco aqui, né, e esse outro mesmo bloco aqui, essa entrada aqui, né, for compartilhada, for distribuída para esses caras aqui, né, e eu somar todo mundo aqui, eu implemento o sistema na forma paralela. Quer dizer, eu tenho que mudar só os parâmetros, cada bloco eu mudo só os parâmetros lambda 1 e A1. São blocos estruturalmente idênticos. Ah, está em K mais 3, está em K mais 1, está em K... É só uma questão de referencial, tá? O V de K. Ou o Y de K, você define do jeito que você quiser. Tá? Ficar compatível com a notação do espaço de estado, eu posso definir isso aqui como Y. Então é isso que a gente faz, né? Implementa o sistema como 3 sistemas de primeira ordem, ligados em paralelo. Os parâmetros que mudam de um sistema para o outro são o A1 e o lambda 1, lambda 2, né? Lambda 3, A3, etc. Como é que a gente faz agora a representação de estados? Regra de bolo. Vou olhar onde estão os estados, vejo que não tem nenhum atrasador redundante, sistema de terceira ordem, 3 atrasadores, não tem atrasador demais aí. Vou atribuir o primeiro elemento do estado, x1, a saída desse atrasador, escolha é minha, x2 a saída desse atrasador, x3 a saída desse atrasador. Instante K, antes do atrasador, eu estou no instante K mais 1. Né? Então aqui é x1 de K mais 1, aqui é x2 de K mais 1, aqui é x3 de K mais 1. E calha de ser a própria saída, né, de cada um desses sistemas de primeira ordem, antes de eu somar, para formar a saída geral. Escreva as equações de estado. Agora fica claro que os estados estão desacoplados. Né? O que acontece com x1 não vai ter relação nenhuma do que acontece com x2 nem com x3. x1 de K mais 1, que é esse cara aqui, vai ser lambda 1 x1 mais A1 W. Esse padrão de equação vai se repetir para x2 de K mais 1 e x3 de K mais 1. Você vai ter o desacoplamento dos estados. Né? E a matriz B, que vai se reduzir em um vetor coluna, vai ser A1, A2 e A3. Quer dizer, a dependência entre a entrada e o estado, você pode olhar visualmente, né? O caminho de dependência passa por A1, A2 e A3, para cada um dos estados, né? x1, x2 e x3. Então, A1, A2 e A3 vão estar presentes no vetorzinho B. Se a gente fizer as contas, olhando o diagrama, a gente encontra as equações, monta aqui o vetor de estados com essa ordem que eu quis escolher dessa forma, e encontro aqui a matriz A agora como matriz diagonal. Sistema paralelo, né? Diagonalizável, desacoplado. E está aqui, como eu falei, né? O vetor B, com os elementos A1, A2 e A3. Se eu quisesse implementar de outra forma, ao invés de colocar os coeficientes aqui antes, né, dos bloquinhos de primeira ordem, colocá-los aqui depois dos bloquinhos de primeira ordem, eu ia alterar a matriz B. A matriz B seria 1, 1, 1. Né? E esses coeficientes A1, A2 e A3 iam alterar a relação entre os estados e a saída. Então eles estariam presentes na matriz C. Então, qualquer mudança que você faça de ordem de elementos aqui na implementação vai se refletir em alguma mudança nas matrizes A, B, C e D. Tipicamente a matriz A não muda, mas os periféricos mudam. Sou obrigado a escolher o x1 aqui? Não, posso escolher o x1 aqui. Não tem problema nenhum. Então está lá a equação de atualização do estado. E a equação de saída é só seguir o diagrama. Esse cara aqui é x1 de K mais 1, x2 de K mais 1, x3 de K mais 1. A saída é a soma, né? De x1 mais x2 mais x3 em K mais 1, que estão escritos em função de x1, x2 e x3 em K e da entrada. Então você consegue fazer as manipulações algébricas e encontra aqui a matriz C, que se reduz a um vetor linha, lambda 1, lambda 2, lambda 3, e o escalar D. A matriz D se reduz a um escalar, porque o sistema é de uma entrada e uma saída,
que é a soma de A1 mais A2 mais A3. Nota, né, que você tem um caminho direto entre a entrada e a saída sem passar pelo loop de realimentação. Você vê que você tem um caminho aqui, passa por A1 e vem direto para a saída. Então, isso é refletido claramente aqui na matriz D. Vocês lembrarem daquele diagrama com linhas grossas, né, com vetores grossos, é justamente o que a matriz D faz, uma ligação direta da entrada para a saída sem passar pela parte recursiva do sistema. Desenvolvidas as equações de atualização do estado de saída, a implementação disso é simples, né? É só fazer da forma que a gente fez antes. Monta as matrizes e faz aquelas duas contas. Você pode computar a saída e atualizar o estado, e voltar para atualizar o estado e ficar um flip-flop entre essas duas equações. Observações aqui. Nessa forma diagonalizada, né, ou paralela, a matriz A é diagonal. Tá? Ao contrário do que acontece na forma direta, ambas são canônicas, tá? Porque são mínimas. Mas na forma direta, os estados estão acoplados. Na forma diagonalizada, não. Os estados estão desacoplados. Aqui fica evidente que os autovalores da matriz A aparecem explicitamente como os elementos da diagonal, que é implícito no caso da matriz na forma direta. Você tem que calcular, né, os autovalores. Isso pode ser feito, do ponto de vista de álgebra linear, através de uma mudança de base, né? Essas referências aqui, a aula 11, isso é de um material antigo do professor Paulo César. Isso já não está mais valendo, então desconsiderem essas referências às aulas aí. A gente viu aqui uma outra forma de fazer mudança de base sem usar aqueles conceitos formais de encontrar uma base. No caso aqui, como é que a gente faria por álgebra linear? Tomaria a matriz A do sistema da forma direta, encontraria os autovalores, autovetores, montaria uma base P, cujas colunas são os autovetores da matriz A, faria, né, aquela conta, se eu não me engano, P no menos 1, AP, ou P, A, P no menos 1, que eu me lembro da ordem correta disso, né, encontraria, né, nessa decomposição a matriz diagonal. Seria o achapéu nosso aqui após a mudança de base. Então você pode fazer por álgebra linear ou pode fazer também usando o método da expansão em frações parciais. Se os autovalores não forem distintos, né, eu não posso afirmar com certeza se eu consigo ou não diagonalizar a matriz. Vai depender do caso. Tá, ok? Se você conseguir encontrar uma base ali de autovetores, você consegue diagonalizar. Se não, não. Tá, ok? O que se tenta fazer quando você tem autovalores repetidos? Bem, eu gostaria, porque é super fácil você trabalhar com uma matriz diagonal, né? Seu sonho é, bem, eu quero ter uma matriz diagonal. Não consigo, né? O que você vai tentar fazer? Será que existe alguma coisa mais próxima possível de uma diagonal? Tá? De modo que as contas fiquem parecidas e relativamente mais fáceis do que fazer num caso em que a matriz não tem uma estrutura próxima da diagonal. Né? Quem resolve essa questão para a gente são as chamadas formas de Jordan associadas à matriz. Suponha que você tenha lá um determinado autovalor e multiplicidade 3. Tem várias configurações possíveis, mas suponha que você tenha lá um lambda que tem multiplicidade 3. Aparece lá esse cara assim. Aí, uma das formas possíveis de Jordan é você ter algo assim, tá? Você não consegue diagonalizar o sistema, mas consegue uma forma, né, quase diagonal. Você tem uma linha de uns aqui. Isso aparece naturalmente se você ligar 3 sistemas de primeira ordem em série. Tá? E fizer a representação em espaço de estado, você vai encontrar, né, que você tem ligação do estado desse primeiro sistema acoplado com o estado do segundo, acoplado com o estado do terceiro. Aí você tem uma forma que é quase diagonal, tem uma diagonal paralela aqui, né? Uma super diagonal de uns. É uma forma que não é a única, tá? Se você ligar 3 sistemas em série, você obtém esse caso aqui. E qual seria a forma de você ter 3 autovalores idênticos e o caso diagonalizável? Você tem 3 sistemas iguaizinhos, tá? Mas que não são ligados nem em série nem em paralelo. Eles estão aqui isoladamente. Você tem um sistema de 3 entradas e 3 saídas. Esse sistema aqui é igualzinho a esse, que é igualzinho a esse, é o mesmo operador T, tá? Você tem 3 entradas e 3 saídas. Todos desacoplados, tá? Isso aqui não tem dependência com esse nem com esse. Mas você não tem qualquer ligação de distribuição das 3 entradas entre os sistemas, nem pode somar ninguém aqui. Uma vez que você somou ou distribuiu, já era. Tá? Se você fizer a soma desses dois aqui, né, você degenera esse cara para um sistema único da mesma ordem de T. Né? Se você distribuir aqui, é a mesma coisa. Então, a única forma de você ter
uma situação com 3 autovalores idênticos, por exemplo, né? Você vai ter que montar uma estrutura que você tem 3 sistemas iguaizinhos, numa situação que você tem 3 entradas e 3 saídas no sistema, sem qualquer conexão entre elas. Seria uma interpretação de diagrama de blocos de uma estrutura que seria dessa forma aqui, 0, 0, que é uma das formas de Jordan possível. Uma matriz com 3 autovalores iguais. Se você olhar todas as formas possíveis de Jordan para uma determinada matriz, você consegue mapear cada uma delas num diagrama de blocos. Aí você vai ver que você tem uma configuração série paralela, né? Entre essas coisas todas que mapeiam 1 para 1 entre as formas de Jordan e o diagrama de bloco, ou os possíveis diagramas de blocos. Mas se você fixar um diagrama de bloco, não é essa a implementação que eu quero, que eu tenho. Aí você singulariza uma representação de Jordan, uma forma de Jordan. A forma de Jordan, por exemplo, de um bloco de Jordan, ela é uma matriz triangular superior, por exemplo, ou triangular inferior, depende de como é que você monta a matriz. Então fica mais fácil você fazer as contas com esse tipo de matriz. Ok? Então, para o exercício, né, a gente vai tomar o mesmo sistema de terceira ordem do módulo 4, mesmos parâmetros, vai considerar o caso igual ao do primeiro exercício, né, com a entrada W de K, e vai fazer igual a 0, vai trabalhar o caso homogêneo. Eu quero que vocês implementem a representação em espaço de estados, nessa forma paralela da figura 1, essa aqui, que a gente já fez as contas aqui, já tem as matrizes A, B, C e D, e plotar no mesmo gráfico o quê? A evolução dos estados e a evolução da saída e observar os resultados. Note, eu estou trabalhando com um sistema homogêneo, eu quero um estado inicial, que é o mesmo do caso anterior, fiz W igual a 0, quero plotar a evolução dos estados. Eu pergunto para vocês, eu estou simulando a mesma condição do exercício anterior? No exercício do módulo 4, era esse mesmo estado inicial x0. 9 menos 3, 5. Não. Porque esse x0 aqui, em relação ao outro, sofreu uma mudança de base. Ele né, eu posso chamar esse cara de x-chapéu. Esse x-chapéu aqui é um p menos 1, né, do x, onde p é uma base, né? Depende do que você montou aqui, cujas colunas são os vetores da matriz A. Tá? Então, se eu coloco os mesmos valores aqui, eu estou simulando outra condição inicial. Tá? Teorema da existência de unicidade lá que a gente viu na teoria. Esse x0 aqui não é a mesma condição inicial do x0 do exercício 4. Então, os resultados vão ser diferentes. Tá? Ok, procedo da mesma forma anterior. Exercício 2 é a mesma coisa, só mudando os parâmetros aqui exatamente iguais ao do módulo 4. Nesse caso aqui, uma das raízes tem módulo maior do que 1. Tá? E no caso 2, do exercício 2, não. São todas as raízes com módulo estritamente menor do que 1. A implementação é igualzinha à anterior, né? A matriz X grande aqui vai guardar estado a estado ao longo do tempo. Começa com o estado inicial, defino a entrada nula, a saída nula também, pré-definida. Parâmetros aqui da equação de diferenças. Obtenho aqui as matrizes A, B, C e D. No MATLAB, essa função resíduo Z, resíduo Z, faz para a gente a expansão em frações parciais. Você entrega aqui, você tem um operador, a gente definiu aqui, né? Um operador TS, né? Que era um B de S por um A de S. Lembrar que isso aqui é um polinômio com aqueles coeficientes AK, ou AL do modelo e BM do modelo. Né? Você define aqui o resíduo Z, né? Um B, coeficiente B da parte não homogênea da matriz e A da parte homogênea. Tá? E ele entrega para você o numerador da expansão em frações parciais, né, e as raízes do polinômio característico, ou os autovalores da matriz A, a representação em estado. No caso aqui não tem representação em estado, ele entrega para você aqui as raízes do polinômio característico. Então estou usando já a função resíduo aqui do MATLAB para fazer isso para a gente. Quem é o numerador é 1. Por quê? A equação de diferenças, né? É 1 vezes W. Aí você vê o polinômio em S aqui, associado à parte homogênea da equação, e coloca aqui 1, A2, A1 e A0. Matriz A. Esses aqui são os numeradores lá da expansão em frações parciais. Matriz diagonal com esses valores lambda. Os valores B, né, naquela implementação que a gente viu, são os valores daquele numerador da expansão. Matriz C é o lambda transposto. E a D é a soma dos AJ aqui. Exatamente o que a gente encontrou aqui nessa representação.
matriz vetorzinho B, A1, A2 e A3, numeradores da expansão e fração parcial. Né? O C são os lambdas, que são os autovalores da matriz, ou as raízes do polinômio característico. O resto é um for, varrendo aqui os instantes que eu quero. X grande só armazeno o que acontece com os estados instante a instante. E faço a conta aqui. Atualizo o estado pela fórmula, é AX mais B entrada, né? BW. E computa a saída. Ponto a ponta, CX mais DW. Posso trocar a ordem desses caras aqui. Computa a saída e atualizo o estado. Depois é só plotar os resultados. Aí a gente observa agora, né, que como no caso anterior, do módulo 4, exercício 1, o sistema é assintoticamente instável. Tem um alto valor com módulo maior do que 1. Então um dos estados aqui, que no caso é o x1, vai crescer para sempre. Se a gente olhar o diagrama de blocos, né, a gente observa claramente agora, né, que se esse multiplicador aqui, suponha que seja real, com um módulo maior do que 1, o que acontece? Qualquer coisa que tiver armazenado aqui, a entrada é nula, está armazenado aqui, no próximo loop eu multiplico por um valor maior do que 1. Esse negócio vai crescendo para sempre, em módulo. Tá? Os outros dois não. Os outros dois têm módulo menor do que 1, então se eu coloco qualquer valor não nulo aqui na memória, esse negócio vai ser sempre multiplicado por um valor menor do que 1, vai decrescer ao longo do tempo. Fica muito mais claro agora, na forma desacoplada, o comportamento. Então o comportamento de x1 é unbounded, né? Vai crescendo para sempre. Mas o x2 e o x3 não. Eu fiz um zoom aqui, né, porque a gente não consegue ver, porque isso aqui é 10 elevado à nona potência. Você vê que os estados começam aqui naqueles valores pré-determinados. x2 e x3 vão tendendo a zero, estão associados a autovalores com magnitude menor do que 1, mas x1 não. x1 vai crescendo rapidamente para mais infinito. Isso porque o sistema é assintoticamente instável. E a saída, né, como é a soma de x1 com x2 com x3, em K mais 1, né, ela vai acompanhar x1. Não tem jeito. Então ela cresce junto com x1. A gente observa o próprio diagrama. O diagrama de blocos tem vantagem. Você vê claramente que tem uma conexão direta entre o estado x1 em K mais 1 com a saída. Não tem chance. Se esse cara crescer para sempre, de forma ilimitada, a saída vai crescer de forma ilimitada. Não tem como evitar essa situação. Lambda 1 aqui é igual a 2. Tá? A cada loop ele multiplica o valor anterior por 2. Por exercício 2, eu só mudei os parâmetros da equação de diferenças. E para esses parâmetros eu tenho 3 raízes, todas com magnitude menor do que 1. Faço a mesma implementação, só troquei aqueles valores. Aí eu observo agora que todos os elementos do vetor de estado vão tendendo para zero. O sistema é assintoticamente estável. E como era de se esperar, né, a saída vai ser a soma desses 3 caras aqui. E a gente vai observar que a saída, né, depois de passar do início aqui, vai acompanhar o alto valor aqui de magnitude maior, mais próximo de 1. Você vai somar esse aqui com 0, né? Então o comportamento dominante para cá crescente aqui vai ser do modo natural que decai mais lentamente. Se a gente olhar a saída, né, ela tem o mesmo perfil do x1. O x1 está associado ao alto valor lambda 1, que é 0,9. É mais próximo em magnitude de 1. Mas como eu disse, né, a estabilidade assintótica garante que os elementos internos, os estados do sistema, estão limitados em amplitude. Se você observar a saída indo para zero, quando o K vai para mais infinito, que é o caso desse sistema, não implica que o sistema seja assintoticamente estável. Por isso que o critério de verificação da estabilidade assintótica vai olhar lá o que acontece com os autovalores. Você pode ter alguma configuração do sistema, não essa que a gente viu aqui, do exercício avançado que vocês vão fazer, que vai trabalhar essa questão. Justamente para mostrar que o sistema pode ser biboestável e assintoticamente instável. Tá? Eu só garanto que o sistema é biboestável se ele for assintoticamente estável. Eu posso ter uma situação em que os estados do sistema estão crescendo para sempre e a saída está lá bonitinha, zero, indo para zero. Tá? De alguma forma, esse crescimento dos estados foi cancelado por alguma combinação deles para produzir a saída. Tá? O critério de estabilidade assintótica ele é mais rigoroso para você verificar as variáveis internas do sistema. Continua valendo aquela mesma questão. Se eu quero saber se o sistema é biboestável, eu verifico se a resposta impulsiva está em L1. Tem norma 1 finita. Tá? Então, o exercício avançado
Isso aqui é muito interessante, façam, porque a gente vai discutir isso. É importante que vocês tentem fazer os dois exercícios avançados. Mesma ideia do exercício 1 avançado e 2 avançados do módulo 4. Mesma equação de diferenças, mesmos parâmetros, só que a entrada agora não é um W de K, mas é uma computação de 2 Ws, né? Uma vez o W de K mais 3, a entrada é W de K mais 3, tá? Então eu estou pensando numa configuração, entrada-saída, que é a seguinte. Para não ficar dúvida, nos dois casos, tá? Tanto no módulo 4 quanto nesse módulo. O sistema que vocês vão construir tem entrada W de K mais 3, tá? Tem uma caixinha aqui que vocês vão expandir aqui em algum diagrama de blocos, ele entrega aqui Ni de K mais 3, tá? Ok? Nos dois casos, módulo 4 e módulo 5, nesse módulo aqui. A ideia, então, é escrever Ni de K mais 3 como um operador T aplicado à entrada W de K mais 3. Fazer a expansão em frações parciais. A gente viu que nesses casos aqui, as três raízes são distintas, o polinômio característico da homogênea, então a gente consegue paralelizar o sistema. Obtém a representação na forma paralela. Faz a expansão em frações parciais, vai obter lá os numeradores e os denominadores. Implemente para o mesmo estado inicial do caso anterior, entrada nula, tá? O caso homogêneo, plote o resultado e observe os resultados e critique os resultados, tá? Que vocês vão observar. E discutir os resultados que vocês vão encontrar aqui em relação aos resultados do módulo 4. A gente fez a mesma coisa, mesmo estado inicial, e mudou o quê? Miolo do sistema. A implementação do sistema nesse caso aqui é paralela, no caso anterior é direta. Tá certo? Lembrar, para não ficar dúvida, eu quero a implementação na forma paralela conforme a figura 1. Então, é conforme essa figura aqui, em que os multiplicadores estão antes dos sistemas de primeira ordem. Façam também depois e comparem para ver se tem diferença entre os resultados. É um bom experimento. Tira esses caras daqui, coloca aqui e refaz o problema, mesma simulação, e verifica se mudou alguma coisa. Ok? Então façam isso para a aula de terça-feira, para a gente poder discutir essas questões. As dúvidas, porque esses dois problemas suscitam questões importantes, teóricas, que a gente vai ver mais à frente, como observabilidade, controlabilidade. Tá? E também suscita uma série de questões anteriores, né, como a gente viu, o teorema da existência de unicidade e coisas desse gênero. Ok?